Olá, pessoal! Nessa videoaula a gente vai fazer vários exemplos para calcular limites. Vou deixar claro que essa aula, cada exemplo é extremamente diferente do outro. Vai ter informações até demais nessa videoaula. Eu quero deixar isso aqui como uma espécie de resumão de como proceder. Para fazer esse tipo de exercícios, bem, só existe um jeito. Em algum momento sentar e fazer os exercícios. Aqui é um guia. Só essa é a expectativa dessa videoaula. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é o seguinte. Antes de tudo, eu vou explicar o que eu quero fazer. Calcule os limites caso exista. Se não existir, prove que não existe. Bem padrão. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. É o limite quando x e y tende a 1, 2 dessa função aqui. Então, eu vou fazer de duas maneiras possíveis, porque aqui já se confundem quando muitos alunos já se confundem quando eu saio do 0, 0. Mas a ideia é o seguinte. Aqui está a minha origem. Aqui está o meu ponto 1, 2. Então agora eu vou ter que pegar caminhos que passam por 1, 2. Nada de sigma t igual a t0 e 0t. Tem que passar por esse ponto aqui. Então, eu vou querer pegar, por exemplo, uma reta horizontal. Se aqui é 1, aqui é 2, é interessante considerar y igual a 2. Então, t2 seria um dos caminhos. E ao invés de fazer t tendendo a 0, é t tendendo a 1. Isso é um dos jeitos de fazer e calcular o limite quando t tende a 1. Disso aqui tudo, de f composta sigma t. Um outro jeito que eu gosto um pouquinho mais, mas ainda não é o meu preferido, eu gosto de transladar o problema para o zero. Então, eu vou fazer com que minha partícula, no instante inicial, esteja aqui. Então, eu vou colocar t menos 1. Ou t mais 1, desculpa. Agora, se eu quero passar no ponto 1, 2, t tende a 0. E substituo y por t mais 1 e x por t mais 1 e y por 2. Já é 0. Agora o meu jeito preferido, porque é o que explica tudo aqui do que foi feito. Porque eu sempre vou fazer no 0, 0. Então, a primeira é o seguinte. Eu faço u igual a x menos 1. V igual a y menos 2. E agora eu calculo o limite quando, se x tende a 1, então u tende a 0. Se y tende a 2, v tende a 0. Então o limite, quando v tende a 0, 0, de quem? U vezes v dividido por u2 mais v2. E a gente já fez isso na aula anterior a essa, de continuidade por caminhos, e esse limite não existe. Para quem quiser, você pega o caminho t0, e o outro caminho tt. Aqui a composição vai para 0 e aqui vai para 1,5. O segundo exemplo, também informativo, é o seguinte. Vamos supor que eu queira calcular esse limite. Tenta usar anulamento, tenta usar caminhos, nada funciona. Pode ficar brincando à vontade aqui. O que acontece é que esse limite, ele lembra o xy em cima, xy embaixo. E o que você pode ver é o seguinte. Se eu considerar h de t igual a seno t dividido por t, e o f de x e o g de xy igual a x vezes y, então eu tenho que a minha f, vamos chamar isso aqui tudo de f, tá? F é igual a seno xy dividido por xy. Então, f de xy
vai ter que ser exatamente H composta com G. Tá? Se eu substituir, é só fazer a continha aqui. É H de x vezes y, substituindo t por xy, é igual a seno de xy dividido por xy. Tá? É uma continha. Então eu sei que vale isso. Opa, paguei demais. F de xy é igual a H composta com G de xy. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos lembrar no cálculo 1. Esse limite aqui a gente sabe calcular. O limite quando t tende a zero, disso aqui é 1. Isso aqui é uma função contínua. Então, se eu estender um pouquinho mais essa função, ou seja, vamos pagar demais aqui. Se eu fizer 1, se t é diferente de zero, e 1, e se t é igual a zero. E o segundo eu estou explicando, mas depois eu vou fazer como que eu vou a resolução dela. E a outra, se eu considerar g de xy igual a x vezes y, então eu tenho que f é igual a g composta com h, ou h composta com g. Tá, vai ser seno de xy dividido por xy, se xy é diferente de zero, e 1 se x vezes y é igual a zero. O que nós temos? Bem, h é contínuo, g é contínuo, então a f seria contínua. Em particular, o limite quando x, y tende a 0, 0 tem que ser 1. Então, vamos explicar isso como faz agora. Faça. Agora, desde usar t, eu vou usar u. U igual a x vezes y. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite quando xy quando xy tende a 0, 0, u tende a 0 de seno de u dividido por u. E isso aqui é igual a 1. Acabou. É só isso que eu quero que escreva. Uma outra possibilidade, vamos trocar só um pouquinho mais esse problema. Vamos supor que eu tirasse esse x aqui. Tá? Aí o que eu faria? Tá? É outro exemplo. O que eu faria? Puxa, agora eu não posso fazer isso. Não, você pode. Você multiplica por x aqui, multiplica por x aqui. Esse limite aqui é 1 e esse limite é 0. Tá? Mas não quero entrar em tanto nesse exemplo, vamos deixar só aqui. Tá? Adaptações. O terceiro exemplo é um truque, na verdade. Até botei uma função para a gente poder só trabalhar com essa. O que eu quero dizer é que essa função é limitada. Então eu vou mostrar como vou fazer de um jeito, depois eu vou fazer usando coordenadas polares para convencer vocês como pensar de forma um pouco fora da caixa. Então a primeira coisa é o seguinte. Olha, se aparecer x2 mais y2, pensa sempre com carinho em coordenadas polares. Tá? E vários exemplos, vou ver, mesmo que não use, mas sempre pensa na hora de atacar o problema. Mas uma delas é o seguinte, eu vou provar para vocês que, antes de tudo, vamos fazer uma conta meio mágica aqui. Vamos fazer essa conta. X menos y ao quadrado. Eu sei que isso é um número elevado ao quadrado, tem que ser maior que zero. Então eu sei que isso aqui é x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. E isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então eu sei que x2 mais y2 tem que ser maior ou igual a 2xy. Então agora eu passo tudo para cá. Eu tenho que 2xy dividido por x2 mais y2 é menor ou igual a 1. Tá? Eu passei para cá e troquei daqui tudo para cá. Então, isso aqui é menor ou igual a meio. Se eu colocar módulo, vai continuar a mesma coisa.
sem nenhum problema. Então, o que eu quero dizer tudo é que essa função é limitada. Limitada, isso aqui vai para zero. Então é zero. Essa é a mágica da... Eu não gosto muito dessa mágica. Então pensa com carinho em coordenadas polares. Olha como que sai mais tranquilo. Isso ajuda a ver o que está acontecendo. Então você faz x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Então quanto é xy dividido por x2 mais y2? Isso aqui vai ficar igual a r ao quadrado, cosseno θ seno θ, dividido por r ao quadrado. Tá? O quadrado disso é r ao quadrado. Isso aqui é igual a cosseno θ seno θ. Isso aqui é limitado. Isso aqui é menor ou igual a 1, menor ou igual a 1, então tudo é menor ou igual a 1. Quem quisesse um pouco mais refinado isso, você pode multiplicar por 2, dividir por 2, usar formulazinhas de cossenos e senos, isso aqui é igual a seno de 2θ, dividido por 2, e com certeza isso aqui é menor que 1, então isso aqui tudo é menor que meio, então isso aqui é menor que meio. Olha, virou um problema de cálculo 1, inclusive. Podia derivar, igualar a zero, quem não perceber isso, enfim, virou cálculo 1. Então, o grande truque era perceber que essa função é limitada e pensa sempre com carinho em coordenadas polares. Então, o que nós temos? Limitada. Isso aqui vai para zero. Zero. Pois xy sobre x2 mais y2 é menor ou igual a meio. Tá, aí faz aquela conta toda para explicar isso. Esse aqui eu não escrevi formalmente. Tá? Como eu disse, eu quero como glossário. Um outro exemplo, agora só para colocar 3 coordenadas, é a mesma ideia. Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. X, y, z, você tem que desconfiar certo se existe ou não o limite. É meio complicado algumas vezes. Se já pensar no exemplo anterior, beleza. Mas isso aqui parece mais complicado. Mas olha só. Uma ideia que eu sempre faço para vocês é o seguinte. Olha o grau no numerador, olha o grau do denominador. O grau do denominador é 2, todo mundo. O grau do numerador, 3. Tá? X, grau 1, mais grau 1, mais grau 1. Está multiplicando, grau 3. Tá? Pensa sempre desse jeito. E se está grau 3 e grau 2 aqui, eu já penso com carinho no teorema do anulamento. Ou seja, esse limite existe. Então eu vou usar limitada vezes algo que vai para zero. Então qual é o grande truque? O grande truque é o seguinte. Eu sei que xy sobre x2 mais y2, em módulo, eu já sei que é menor ou igual a meio. Ou, se preferir, módulo de xy é menor ou igual a x2 mais y2 dividido por 2. Mas, com certeza, isso aqui é menor ou igual a x2 mais y2 mais z2 dividido por 2, porque eu somei mais um número positivo. Então, módulo de xy dividido por x2 mais y2 mais z2, ou se preferir o módulo em tudo, tá? Lembra que aqui é positivo, então por isso que eu tirei o módulo, é menor ou igual a meio. Se é menor ou igual a meio, o que nós temos? Limitado, zero. Teorema do anulamento, zero. Agora eu acho que o mais informativo seria esse. O quinto exemplo. Esse limite é um pouco desesperador para muitos alunos, principalmente
para atacar esse problema não é fácil. Desconfio se existe ou não existe. Eu vou dar a resposta. Quando aparece subtração e ficou 0 sobre 0, provavelmente não existe. Tá? 99% do caso não existe. Eu, particularmente, nunca vi um exemplo que acontece uma coisa desse tipo e exista. Tá? Aqui tem chance de existir, quando for soma de termos positivos. Aqui, como não é tudo positivo, provavelmente não existe. Então, o primeiro ataque que vocês pensam é, vamos fazer aqui, x igual a t. T é 0, 0t sempre dá 0. X igual a t, tt, vai ficar t ao quadrado dividido por t vezes 1 menos t ao quadrado, também dá 0. Vamos tentar adaptar t ao quadrado t. Se for tentar t ao quadrado t, olha o que acontece. Vai ficar aqui em cima t ao cubo dividido por t menos t à sexta. Também dá um problema. E o que acontece é que, então vou tentar trocar aqui t ao quadrado. É desespero. Você vê que vai tentando as coisas, pode ir piorando à vontade, mas aqui vai ficar t ao cubo dividido por t ao quadrado vezes 1 menos t. Dá problema. E no desespero de procurar algum caminho que tudo falha, é natural considerar t ao cubo em algum momento. Quando eu estou fazendo desse jeito, é 30 minutos pensando. Tá? Só estou falando um pouquinho mais rápido. E nesse desespero, olha que beleza, se eu chamar sigma t igual a isso, então f composta sigma t, o f é exatamente essa função aqui, xy sobre y menos x ao cubo, vai ter que ser igual a t à quarta dividido por, quando x igual a t, y igual a t ao cubo, vai ficar t ao cubo menos t ao cubo. Então não existe. E fiquei feliz. Errou. Tá? Isso aqui está 100% errado. O que acontece é que, eu vou dar mais uma informação extra, o meu domínio, eu sempre gostava de trabalhar aqui, para explicar, pelo menos a parte teórica, e para não ter tanto resíduo de problemas de explicação. Acontece que agora o meu domínio, olha aqui, y não pode ser igual a x ao cubo. Então deixa eu fazer aqui o y igual a x ao cubo. Essa curva aqui está fora. Então eu não posso pegar uma curva que está fora do domínio. Eu não posso me aproximar para uma coisa que está fora do domínio. Então, isso aqui estaria 100% errado. Tá. Então se eu trocar por t à quarta, aí começa de novo a mesma problemática. Tá? Se eu trocar por t à quarta, só para convencer vocês, t à quarta, então aqui vai ficar um t à quinta, e aqui vai ficar um t à quarta menos t ao cubo, e também vai para 0. Tá, então agora eu ainda não souber a resposta, deu para se desesperar, eu acho. Né? Cadê a curva? Que curva eu faço? Então a ideia é usar a curva de níveis para achar isso. Pelo menos é alguma coisa que nós temos de ferramenta. Então, o que fazer curva de níveis? O que eu vou fazer? Eu vou forçar isso aqui se a curva 1, tá? A curva de nível 1 dessa função. E tentar ver se essa curva de nível 1 passa por 0, 0. Então, vamos fazer a continha aqui. Então, nós temos que xy é igual a y menos x ao cubo. Posso passar o x ao cubo para o outro lado. Então, x ao cubo é igual a, passo tudo para cá, y vezes 1 menos x. E daqui eu já divido. Y igual a x ao cubo dividido por 1 menos x. Então eu vou fazer o caminho que eu vou tomar. Sigma t igual a x igual a t. E y substitui aqui por t. T ao cubo dividido por 1 menos t.
Esse é o caminho. Ou seja, bem, eu não consigo desenhar esse gráfico, vai me dar muito trabalho. O que você precisa saber? Passa por 0, 0? Deixa eu ver. Passa, em t igual a 0. Outra coisa que você precisa saber. Bem, eu não sei qual a curva que vai ser isso, não vou nem tentar fazer. Mas a curva vai ser, vou fazer desenho errado, mas vai ser alguma curva que passa assim, desse jeito. X igual a t, vai sempre andar, e aqui vai descer. Tá, em algum sentido, ou vai passar para cá, não me interessa. Mas passa por 0, 0 e é uma curva de fato. Tá? Para cada t, um x. Agora, se eu fizer f de xy igual a xy dividido por y menos x ao cubo, quem é f composta com σt? Bem, sem fazer conta nenhuma. Pode substituir à vontade. É 1. Eu forcei. Eu peguei qual é a curva tal que f é 1. Essa. Então, f composta com σt é 1. Então, particularmente, esse vai ser o meu primeiro caminho. Isso aqui eu normalmente apago. Uma resolução de prova. Tome esse caminho. E o outro caminho é o seguinte, pego sigma, deixa eu chamar de sigma 2. Sigma 2, sigma 2. Sigma 2 de t. Vamos pegar o caminho de sempre. O f de xy. Deixa eu inverter tudo. F de xy igual a xy dividido por y menos x ao cubo. Então eu pego sigma 1 de t igual a t0, que implica que f composta com sigma 1 de t é igual a 0. Pego o segundo caminho, essa coisa maravilhosa aqui, o que implica que f composta sigma 2 de t é a função constante igual a 1. Logo, não existe limite quando t tende a 0, ou quando xy tende a 0, 0, disso aqui tudo. Xy sobre y menos x ao cubo. Só mais um acréscimo nesse truque, eu tive que olhar que era a curva. Tá? Tem que pensar se é curva ou não. Tem que ver que passa no 0, 0. Por exemplo, que alguma vez acontece também, depois de explicar isso, aparece essa dúvida agora que eu vou fazer. E se eu trocasse essa função por isso aqui? Tá? Mas olha o que acontece. Se eu botar x vezes x ao quadrado, limitado, vezes 0, esse limite existe e vai para 0. Mas vamos supor que eu desconfiei errado, eu achei que esse limite não existe, qualquer caminho que eu fiquei tentando atacar também dava 0. E aí eu uso esse truque aqui, de pegar a curva de nível. Então, vamos lá. Vamos pegar a curva de nível 1. Então, o que nós temos? X ao cubo é igual a x2 mais y2. Então, nós temos que x ao cubo menos x2 é igual a y2. Tá, aí você olha essa curva, tudo que tem direito. Até vou escrever desse jeito. X ao quadrado vezes x menos 1 igual a y quadrado. Claro que passa pelo 0, 0, tudo que tem direito. Então vamos parametrizar. Quando vai tentar parametrizar que vai dar problema. Por isso que eu gosto de parametrizar. Senão, pega a curva que tal. Não, dá problema. Pega a curva, uma das coisas que vocês podem fazer sem querer é isso. Pega a curva x igual a t. Se x é igual a t, o y é igual a raiz quadrada disso aqui tudo. Vamos pegar a parte positiva. De x ao quadrado vezes x menos 1.
Ou t ao quadrado vezes t menos 1. Poderia tentar isso. Problemas. O zero não pertence. Se substituir t por... o zero pertence, desculpa. O zero pertence. A questão é que para valores próximos de zero, o y não existe. Se eu botar t igual a 0,001, olha o que acontece. T ao quadrado, número, ok, positivo, vezes um número negativo. Então, o domínio disso aqui, dessa função, seria 0 união ter maior que 1. Tá? Sem entrar com rigor de escrita aqui. Tá? É isso que está acontecendo. O domínio é um ponto. Não tem como. Cuidado com isso. Viu a diferença? Viu o ataque? Essa é uma dúvida comum. O que acontece é que você não é curva, é um ponto. E é isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.